Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como fazer o deploy de uma aplicação Angular no Heroku. Bom, para quem não conhece, esse daqui é o site do Heroku e nele, oficialmente, a gente pode fazer deploy de aplicações Node, Ruby, Java, PHP, Python, Go, Scala e Clojure. Mas ele informa também que qualquer aplicação que rode no Linux é capaz também de ser feito o build nele. E para o nosso caso específico, para o Angular, a gente vai usar Node para que a nossa página possa ser mostrada no browser. E a gente pode fazer de duas formas o deploy no Heroku, pelo menos duas formas que eu conheço. Uma delas é usar uma linha de comando. Então nesse site aqui ele mostra como a gente instala, né, para os vários sistemas operacionais e também quais são os comandos que a gente usa. Então eu vou primeiramente fazer um deploy, né, usando a linha de comando, e depois eu vou mostrar uma outra forma que é via GitHub. Então sempre quando eu fizer um push do meu código, atualizar o meu código lá no GitHub, automaticamente ele vai fazer o build da minha aplicação aqui em produção. O site que eu vou usar é um que eu já tenho criado, chamado Angular Material Schematics. É esse repositório que eu tenho no GitHub, que eu mostro apenas os componentes que existem quando a gente roda os comandos schematic do Material. Então eu vou usar a aplicação, ela vai ser colocada neste endereço aqui, angularmaterialschematics.herokuapp.com. Então toda aplicação que a gente cria no Heroku, ele coloca herokuapp.com no final. E no início é o nome da sua aplicação. Eu já deixei essa página aqui porque eu sei que não tem nenhuma outra aplicação que tenha esse nome específico. Então vamos lá. Um ponto a salientar aqui do Heroku é o seguinte: ele tem um plano free, que é o gratuito, e ele tem um esquema que é o seguinte: ele vai te dar 550 até 1000 horas por mês. Ele chama de Dino Hours. É o Dino, como se fosse o nome do processo dele que roda para poder servir a sua página. Se você cadastrar quando você criar a sua conta, se você deixar cadastrado um cartão de crédito, você vai ter direito a 1000 horas. Se você não colocar o cartão de crédito, você vai ter direito a 550 horas. Cadastrar o cartão de crédito, ele não vai descontar nada, a não ser que você, por um acaso, contrate um plano pago. E qual é um ponto a salientar do Free? Quando você está executando lá na sua página que você fez o deploy, se você ficar 30 minutos sem acessar, é como se esse processo dormisse. E ele dormindo, aí não conta essas 550 nessas horas que você tem disponível. Então é bem interessante. Agora, claro, se você pagar um plano a partir do hobby, aí você vai ter a possibilidade do seu site não dormir, mas aí vai ser especificamente de uma aplicação. E eu estou dizendo que você pode fazer deploy de N aplicações no Heroku. Então você pode fazer os seus projetinhos de teste, coloque lá. Às vezes você está com 5, 10, 20, 100 projetinhos lá. E aí você brinca com eles tal. E se acontecer de você não acessá-los mais, todos os seus processos de cada aplicação eles vão dormir. E aí você não vai estar gastando dessas horas. Então, para você poder validar seus projetos é bem interessante. Dentro dele também, do Heroku, você tem chama-se Marketplace, que você tem vários add-ons.
E aí você pode usar vários tipos de banco de dados, mensagens, testes, métricas, enfim. Tem muita coisa aqui para você poder conhecer. Mas vamos para o básico. Vamos fazer um deploy usando a linha de comando para o Angular e depois eu vou usar via GitHub. Então, para quem não tem conta, vai clicar em Sign Up, vai cadastrar os seus dados aqui e no meu caso, como eu já tenho, eu vou entrar no site agora. Depois que você fizer o login, ele vai mostrar aqui todos os projetos que você tem feito e você tem aqui em cima um botãozinho New. Então a gente vai clicar nele para criar essa nossa aplicação. Então, clicando nele, eu vou na primeira opção, que é Create New App. E aqui eu vou dar o nome do meu projeto. Então, o nome é Angular Material Schematics. Quando você preenche o nome, ele já vai dizer se está disponível ou não. E aqui, para você escolher a região, aqui eu deixo dessa forma mesmo e vou agora em Create App. Lembrando que eu poderia criar uma aplicação também via linha de comando, mas eu prefiro por aqui porque geralmente eu pesquiso o nome e vejo se o nome está disponível ou não. Bom, uma vez que a gente faz esse processo de criar uma aplicação, então agora ele tem uma aba chamada Deploy. E aí nessa aba Deploy ele te fala que os métodos que você pode fazer para colocar a sua aplicação. E aí no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou usar por enquanto a linha de comando. Então aqui, como eu já tenho o meu projeto, né, com o Git lá, eu vou rodar essa linha aqui, ó, Heroku Git Remote -a de aplicação Angular Material Schematics. Então eu vou copiar essa linha. E lembrando que aqui na linha de comando, depois de você instalar, um outro passo importante é você vai ter que fazer Heroku Login. Aí ele vai abrir a página da web, você vai colocar o seu usuário e senha. E a partir desse momento você já consegue acessar suas aplicações por linha de comando. Como eu já tenho instalado o Heroku localmente, então eu não vou fazer esse processo, mas nesse link aqui você tem todas essas informações. Então agora eu vou lá para a minha aplicação para a gente poder fazer a configuração adequada. Bom, aqui na minha aplicação é o Angular Material Schematics. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou abrir aqui um terminal. E aqui se eu digitar git remote -v, ele vai mostrar que eu já tenho um remote origin que aponta lá para o meu GitHub. Então eu vou colar aquela linha que eu copiei do GitHub, que é o Heroku git remote -a Angular Material Schematics. Então ele vai criar um outro remote para mim chamado Heroku. Então vou dar o Enter aqui. E agora, se eu rodar novamente o comando git remote -v, perceba que eu tenho agora um site remoto, né, chamado Heroku, que eu vou poder acessar via Heroku, que aponta lá para a minha aplicação. Lembrando que localmente, via comando Heroku, eu já fiz o login na minha conta, então eu estou acessando ela diretamente. Então vamos lá. Lembrando aqui que quando a gente roda localmente um build no Angular com o comando ng build --prod, eu não vou rodar esse comando não, porque eu já rodei. Ele vai criar para nós uma pastinha chamada dist. Dentro dela vai colocar uma outra pasta, que é o nome do nosso projeto. E aqui ele vai mostrar os arquivos que já preparados para serem colocados em produção. Mas se eu colocar isso daqui para que funcione no Heroku, para colocar isso daqui lá, eu vou ter que
ter um servidorzinho Node para poder servir essa página para mim. Então, como é que eu vou fazer para que isso funcione? Eu vou usar o Express. O Express, ele é um framework para Node.js. E com ele eu vou conseguir fazer com que ele disponibilize uma página estática para mim. Então, eu vou ter que colocar no meu package.json essa informação. Então, eu vou rodar o comando npm install e de install, né, que é uma abreviação, express. Pronto. Agora que ele instalou, se eu olhar aqui no meu package.json, eu vou ver que o Express está instalado. Agora, o que a gente vai fazer para fazer essa configuração? Eu vou criar aqui na raiz do meu projeto, vou clicar aqui com o botão direito, vou em New File, e eu vou chamar o arquivinho de server.js. Esse arquivo que vai ser que o Express vai servir, vai interpretar lá para poder servir a minha página feita em Angular. Então, eu vou colocando os comentários aqui para que depois quem quiser olhar esse repositório aqui vai poder entender facilmente. Então, a primeira coisa, eu vou importar o Express. Então, eu vou criar aqui uma constante chamada Express e vou colocar aqui require Express. Então, com isso aqui eu estou, primeira coisa, importando o Express. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou iniciar, vou colocar aqui em cima mesmo, iniciar o Express. Para iniciá-lo, então eu vou colocar agora uma constante chamada app e ela vai ser igual ao Express. Eu vou abrir e fechar parênteses, então eu vou estar invocando o Express para a variável app. Aí a gente tem a nossa pasta aqui onde é feita o nosso build. Então aqui eu vou salvar agora numa variável o nome da pasta no dist, que será feito o build. Então aqui const, eu vou chamar de appname e o nome é Angular-material-schematics. Agora, o local, eu vou colocar agora numa outra variável, o local onde o build irá gerar os arquivos. Então, vou colocar uma outra constante chamada output path, que aqui vai ser o seguinte, aqui eu coloco crase porque eu vou inserir string aqui dentro e variável. Então, no caso, se eu usar essa informação aqui, ó, underscore duas vezes dir name, ele vai fornecer para mim quando a minha aplicação for colocada no Heroku, quando eu fizer o push para lá, ele vai pegar o diretório onde os meus arquivos vão ser gerados. Então, dirname /dist e agora eu vou colocar a informação do meu appname. Então é como se ele desse exatamente o diretório onde está o meu projeto lá no Heroku, mais a pasta dist e mais o nome da minha aplicação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou setar o diretório
dbuild para servir o conteúdo Angular. Então aqui vai ser app.use e aqui eu vou colocar express.static, que ele vai servir como de forma estática. E aqui é o meu output path. Agora eu quero que qualquer requisição que for feita, que ele redirecione para o meu arquivo index.html. Então, essa minha página ele tem algumas rotas e qualquer requisição que você colocar, barra, dashboard, barra, qualquer outra coisa, eu quero que ele direcione para o meu arquivo index. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, primeiro eu vou colocar aqui a informação, né? Redirecionar qualquer requisição para o index.html. O index está aqui dentro do meu dist. Então vamos lá. app.get. Então aqui eu vou colocar que qualquer informação, tudo que vier depois da barra, né? Então aqui agora a gente tem dois parâmetros aqui que é o request e o response. Então aqui eu vou dizer para ele que o meu response eu vou enviar o arquivo. Aqui novamente eu vou usar a crase para colocar uma string junto com uma variável. Então aqui aí vai ser o meu output path que está aqui em cima. Então ele vai pegar este caminho barra index.html. Então essa informação é qualquer requisição que eu fizer barra dashboard, barra table, o que quer que seja, ele vai direcionar para o meu arquivo index.html, porque dentro dele ele importa o meu JavaScript do Angular, que o Angular gerou, e aí vai poder exibir o que eu preciso. E por último, ouvir a porta que o Heroku disponibilizar. Então eu vou falar com quem a minha app aqui ouça. O Heroku eu consigo pegar a porta que ele disponibiliza para mim através do process.env.port. Então dessa forma, o que vai acontecer? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou importando o Express, estou inicializando ele, estou setando uma variável o nome do meu projeto. Agora, onde vai ser feito após eu fazer o build, qual é o caminho, que é o diretório lá do Heroku, mais a pasta dist, mais o app name. Se eu fizesse essa comparação local, é mais ou menos isso, ó, dist e o nome da minha aplicação, e aqui tudo onde vai ser gerado. E agora aqui eu vou setar o diretório que vai ser servido pelo Express. Estou dizendo que qualquer requisição para tudo que vier depois da barra que seja exibido o arquivo index.html. E por fim, eu estou dizendo por Express ouvir a porta que o Heroku vai disponibilizar para mim. Então eu vou salvar esse arquivo. E agora, para que esse arquivo seja inicializado lá no Heroku, eu vou ter que criar um arquivo aqui também na raiz. O nome desse arquivo é procfile. Eu digitei ele deixa eu arrumar aqui, é só o P maiúsculo. Então, o meu procfile, o Heroku disponibiliza um processo chamado web,
E aí eu vou rodar o comando node server. O node é o comando do Node para iniciar, para rodar o meu server. O server é esse arquivo que a gente acabou de trabalhar aqui. Então, quando chegar lá no Heroku, meu deploy, ele vai rodar este arquivo aqui que vai servir a minha página. Agora, a gente tem que fazer uma alteração aqui no nosso package.json. O Heroku ele funciona assim. Quando eu fizer o push lá no Heroku, ele vai olhar o meu package.json, ele vai ver que é um deploy node, e ele vai tentar rodar o comando que está ali no build. Então, no caso, ele rodaria o ng build. Então, se eu quisesse usar dessa forma, era só eu colocar aqui um espaço, né, traço prod, que aí ele ia rodar desta forma, ia rodar o build. Mas o Heroku, ele tem o seguinte: você pode criar aqui um scriptzinho chamado Heroku post build. E aqui eu vou colocar ng build --prod. Então, quando o Heroku identificar que tem esse package.json, ele iria tentar rodar o build. Como eu coloquei um outro script chamado Heroku post build, ele vai dar preferência para rodar esse daqui. Então é um caso que pode ser interessante para você usar esse daqui ao invés do tradicional. Então, como exemplo, eu vou usar ele aqui, Heroku post build. Então ele vai rodar o ng build prod, vai gerar o build da minha aplicação, vai colocar lá no diretório dist, e aí o Procfile vai iniciar o arquivo que a gente acabou de criar aqui. Esse arquivo serve. Então eu vou salvar a informação toda aqui. Agora eu vou abrir um terminal e eu vou ter que fazer o commit dessas informações, né? Então git status vai mostrar tudo que eu modifiquei e o que eu coloquei de novo. Então eu vou dar um git add ponto git commit -m, e agora eu vou colocar a informação: adequação para deploy no Heroku. Pronto. E agora eu vou fazer o push para o meu remote Heroku. Então eu vou rodar git push Heroku master. Então ele vai fazer para lá e já vai começar a rodar as informações. O que eu faço aqui? Geralmente eu gosto de olhar aqui, olha, no site do Heroku aqui, do meu projeto, eu vou em Activity e aqui ele mostra lá o progresso do meu build. Então, se eu clicar aqui, ele vai dar as mesmas informações que a gente estava vendo ali, só que eu prefiro ver por aqui. Então ele está vendo tudo que precisa ser instalado, olha lá, ele detectou o build e o Heroku post build, e vai rodar o Heroku post build, que é o ng build prod. E agora ele vai compilar o meu projeto Angular. Uma vez que terminou esse processo de build, eu já vou poder vir aqui na minha página, vou dar um F5. Pronto, aí minha página já está feito o deploy lá no Heroku. Olha que bacana. E tudo que vai depois do /t, né, que é table, address form, dashboard, não importa. Ele está mandando mostrar a minha página index. Agora, vamos dar uma analisada aqui no log de build. Logo aqui no início, ele fala o seguinte, olha, ele vai instalar, ele detectou que é uma aplicação Node, e aqui ele vai instalar os binários, né, que é o Node e o npm.
Só que eu não especifiquei qual versão do Node que eu estou usando. Então ele foi e assumiu a versão 12, que o servidor do Heroku hoje está assumindo que a 12 é uma versão estável para ser usada. E eu recomendo que a gente especifique qual a versão que a gente está usando. Porque amanhã o Node vai mudando de versão, lá no Heroku eles vão mudando a versão caso você não especifique. Então, para que não ocorra problema, é bom que a gente especifique isso. Então, feito isso daqui, ele fez também essa detecção, que no meu package.json eu tenho dois scripts, que é o build e o Heroku post build, e aqui ele está rodando o Heroku post build. Então, conforme eu falei, ele dá preferência caso você queira algo específico. E o Heroku post build tinha o comando ng build prod. Aí ele compilou todos os módulos do Angular, resolveu tudo aqui, e aí ele viu que aquele Procfile que eu criei, que eu declarei o tipo web, ele rodou a informação e aí fez o meu release. E aqui ele mostra qual o caminho. Aqui também tem a opção de você já clicar e ele abrir a mesma página do site. Tem informações de log, enfim. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou na seção de deploy e vou vincular o meu repositório do GitHub com o meu deploy aqui do Heroku. Então a próxima vez que eu fizer um push no GitHub, automaticamente ele vai rodar o deploy aqui. Como é que eu faria isso? Então a gente clica aqui na opção GitHub. O meu eu já tinha vinculado anteriormente, então se você não vinculou ainda, em algum ponto aqui ele vai perguntar o seu usuário e senha do GitHub para você se autenticar. E aqui eu vou colocar o nome do meu repositório. E vou clicar em Search. E aí ele vai mostrar para mim o nome do repositório que existe lá no meu GitHub. Eu vou clicar em Connect. Uma vez aqui, ele vai mostrar aqui que foi conectado, tá? E aqui tem uma opção, uma seção chamada Deploy Automatic. Automatic Deploys. E aí eu vou falar aqui agora que eu quero habilitar o Deploy automático. Então eu vou clicar neste botão e aí ele vai pegar aqui do meu branch master. Então agora, sempre que eu fizer o deploy lá no GitHub, ele vai jogar aqui. Se eu quiser fazer um deploy manual, eu poderia já clicar aqui, ele já iria pegar tudo lá no meu GitHub e trazer para cá. Só que eu ainda não fiz o push desses dados agora, dessas modificações para o meu GitHub. Então eu vou ter que fazer o push lá. Então eu vou voltar para o código. E aqui no package.json, conforme eu falei, eu vou colocar uma informação aqui. Eu vou colocar uma informação de qual a versão do Node que eu estou usando. Então aqui você pode, debaixo de version mesmo, eu vou colocar uma outra opção chamada engines. E aqui eu vou colocar que o Node é da versão 12.x. Você não precisa especificar exatamente se não quiser. Então eu vou colocar 12.x e ele vai entender que ele vai precisar usar esta versão do Node lá no Heroku. Salvei. E agora eu vou git status, só para ver o que eu modifiquei. Então aqui eu vou fazer um git commit. Como eu não estou adicionando nenhum arquivo, eu não preciso fazer um git add. Então eu posso fazer um git commit -am, que ele já adiciona, e já vou colocar minha mensagem. Versão do Node para o Heroku.
Então agora eu vou fazer o push para o GitHub. Pronto. Se eu voltar agora aqui no meu site do Heroku e vir em atividades, olha lá, acabou de aparecer o build. Então olha que interessante. Agora ele já identificou que veio a versão 12 e aí ele pegou aqui o NPM da versão 12. Então não ficou sem especificar. E agora ele vai fazer o processo normal, que é executar tudo aqui, compilar e colocar essa nova versão aqui em produção. Então é isso aí, o que eu queria mostrar para vocês sobre o Heroku, como fazer o build, é dessa forma. A gente vai precisar então usar um servidorzinho Node. A gente usou em poucas linhas aqui os comandos para que isso pudesse ocorrer. E todos os links aí eu vou deixar na descrição para ficar fácil para vocês. Espero que vocês tenham boa sorte aí nos projetos e que use o Heroku, que realmente eu recomendo, que ele é bem bacana. Valeu, até mais!